mas vai aumentar R$ 10 meu boleto, vai aumentar R$ 15 meu boleto. Então fica o confronto hoje do síndico mostrar que isso não é um custo, né? Isso é um investimento. Olá, sejam bem-vindos a mais um AssisteCast, o podcast oficial da Assiste Engenharia. Primeiro e mais completo podcast voltado à engenharia condominial. Bom, se você acabou de cair nesse episódio, já vou pedir, síndico, gestor condominial, não deixa de se inscrever se você está pelo YouTube e ativar o sininho. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, dá 5 estrelas para ajudar nosso canal a crescer, levar mais informação relevante para você. Sempre estamos trazendo assunto relevante para você, síndico e gestor. Bom, hoje nós temos um assunto muito relevante, Luiz. Um assunto que eu tenho certeza que todo síndico precisa ouvir. O que você acha do assunto que a gente vai trazer hoje? Da importância da gestão condominial pelo olhar do síndico. Sim, esse papel, né, do síndico, sindicatura, contratação de um engenheiro, né, o porquê, desafios voltados ao mercado mesmo condominial. Então são temas ali muito duvidosos, mas que o nosso convidado aqui tira de letra. Eu tenho certeza disso. Bom, eu queria agradecer imensamente por ter aceitado o convite. Bruno Lança, síndico profissional, vai trazer aí os desafios da sua gestão, como ajudar ali. Eu tenho certeza que a sua experiência vai trazer muitos insights ali e clareza para o síndico nesse podcast. Muito obrigado pelo convite. Faz tempo que eu estou para vir aqui, mas a timidez também me atrapalha um pouco, mas eu espero contribuir bastante. Hoje eu sou síndico profissional, mas eu venho, né, da área de zelador, de gerente predial. Eu já tive do outro lado, né, no dia a dia do condomínio, e hoje eu sou o síndico de administrativo. Então eu tenho tanto a vivência realmente da prática, como hoje a contratação, a responsabilidade civil, criminal ali por toda a responsabilidade do condomínio, né? Olha só, isso é um assunto muito legal que eu gostaria de trazer, que essa prática é o que faz a diferença. Você estava do outro lado e você sabe as dificuldades. E eu acho que a gente poderia começar por aí, né? Sim. Hoje, como síndico, no papel de síndico, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta? É difícil elencar, né? Imagino. Mas a que a gente mais tem, que eu acho que todo mundo vai se familiarizar, é infiltração e vazamento. Isso daí é o mais recorrente, é o que você mais tem chamado, mais tem atendimento, porque ele mexe tanto com a parte estrutura do condomínio, nas áreas comuns, como das unidades. E aí fica aquela questão de responsabilidade, né? A responsabilidade é do condomínio ou a responsabilidade do morador? Uhum. E quando você tem isso dentro de uma unidade, você tem toda a frustração do morador, né? Que nem recentemente eu tive um caso bem peculiar que a 1 hora da manhã teve um vazamento na caixa d'água, caiu e entrou tudo na casa da mulher 1 hora da manhã, Nossa. né? E por coincidência, neste dia eu tive umas reuniões, tudo, e não coloquei o celular para carregar, e meu celular descarregou durante a noite. É E aí sempre. eu só fui saber às 8 horas da manhã. Só que eu tinha um porteiro tão proativo que na mesma hora ele entrou debaixo da telha, arrancou tudo que foi ralo, que era suspenso, para poder deixar a vazão da água pela laje para poder ajudar o condomínio, né? Só que aí o condomínio depois arcou com todos os custos ali com a unidade, mas era uma coisa bem peculiar. Era uma pequena fissura que não estava laudada, Uhum. né? Não Olha só. passava na manutenção da gente ali, do zelador, essas coisas. E aí a gente entende realmente aquela necessidade, né? De pequenos detalhes, você já está tomando prevenções. Rapidinho, só para, porque eu fiquei curiosa mesmo. Uma pequena fissura deu um prejuízo enorme para o condomínio, que poderia ser previsto em uma manutenção ali, só que uma manutenção que é guiada por um serviço de engenharia, né? Seria o ideal, né? Esse eu acho que é um caminho correto. É um caminho ainda difícil dentro dos condomínios, tá? A parte da engenharia condominial. Geralmente você contrata quando você já está com problema, né? Hoje os condomínios eles não têm aceitado a engenharia condominial preventiva, que é uma luta que a gente vem fazendo, né? E eu tenho aprendido isso também recente, de uns 2 anos para cá que eu tenho aprendido a necessidade disso, principalmente porque a gente trabalha com prédio de garantia na construtora ainda até 5 anos, implantação e entrega, e aí quando chega no 5º ano, geralmente você vai fazer um laudo para confrontar, né, a garantia. E aí ali você percebe que tinha coisa de 3 anos atrás, Exato. problemas de 3 anos atrás. Então, quer dizer, se você já tivesse uma empresa de engenharia já vindo anualmente acompanhando o prédio, você já teria um problema resolvido na raiz que a gente diz, né? Não precisaria aumentar, gerar outros custos, outras prevenções.
Então, a gente tem aprendido isso agora, né? Que a importância de um profissional capacitado para o condomínio, ele hoje é relevante. Só que os moradores ainda não entendem isso, porque quando você coloca isso na previsão orçamentária, mas vai aumentar R$ 10 meu boleto, vai aumentar R$ 15 meu boleto. Então fica o confronto hoje do síndico mostrar que isso não é um custo, né? Isso é um investimento. Porque se você hoje gasta 10, R$ 15 para ter o profissional, você está, às vezes, economizando 30, R$ 40 de um reparo, de um dano numa unidade, de uma frustração, De um rateio que vai vir lá na de um frente, né? processo, que pode ter um processo, né, Sim. em cima de tudo isso. Então a responsabilidade hoje, ela tá ficando cada vez mais evidente, né? Porque as construções também mudaram bastante. Antigamente, né? Você tem construções mais robustas. Hoje as construções não são tão robustas, são mais planejados, né? Uhum. Então Exato. a engenharia, ela tem que estar bem casada, porque qualquer coisa parece que evidencia mais, né, dentro desses projetos. E com relação até que o Bruno, você trouxe aqui, essa questão, voltando um pouco ali ao reservatório, né, eu não estava ali no momento com o meu celular, mas o zelador, ele era tão proativo que... Nesse caso, acho que foi o porteiro, o não? porteiro, desculpa. Foi o porteiro, O foi na porteiro era madrugada. tão proativo que ele conseguiu ali dar uma ajuda. Na sua visão como síndico profissional, qual a importância desse ecossistema, né, de estar todos esses profissionais, desde um porteiro, zelador, o síndico, o engenheiro, o advogado, todos unidos em prol, né, de um mesmo motivo, de ter aquele anseio de ajudar o condomínio melhor para ele, encarar como sendo o próprio condomínio. Assim, vocês me conhecem também, né? Os moradores também conhecem. A mesma pessoa que está aqui com vocês é o que eu falo com os moradores. Eu sou muito autêntico, né? Dentro dos temas. E assim, é uma engrenagem, né? As coisas precisam funcionar. Então, quando você contrata um terceirizado, quando você contrata um zelador, essa engrenagem precisa funcionar para aquela empresa que é o condomínio. E tem muito síndico que acha que é dono do prédio, e não existe dono do prédio, você é um prestador de serviço. Então, assim, você não tem diferença para um faxineiro, para um porteiro, porque eles vão lá entregar um produto, que é o serviço, e a gente também vai entregar um serviço. E nesse caso, é meio que, hoje no mercado existe assim, parece que o síndico não pode ter a vida dele, ele tem que estar 24 horas ligado para estar resolvendo seus problemas. E não, você também tem a sua família, você também tem seu filho, você também tem as suas coisas para cuidar. E também tem um lapso de deixar o celular sem bateria. E aí parece que é quando as coisas acontecem, né? Feriado, deixou o celular, aí parece que é quando acontece. Então, esse procedimento, que é o que eu também estou adaptando agora, que é o treinamento para todas as equipes, né? E aí a gente precisa realmente, talvez, de uma empresa de engenharia que traga isso para a gente. Não só laudos, não só vistoria, mas um plano de treinamento. Porque hoje a dificuldade do síndico, ela está na contratação de bons profissionais, né? De um zelador, de um bom porteiro, de um bom faxineiro, né? E essa engrenagem, ela precisa funcionar. Então, no mercado hoje, você não encontra bons zeladores, né? Você pega zeladores que realmente, assim, ele está dentro do prédio, mas parece que não está. Então você tem que estar em cima o tempo todo, você tem que estar colocando. E quando a gente encontra um que é proativo, que vê, a gente não quer largar, né? A gente Exato. abraça com ele. Se a gente sai do prédio, é destituído ou perde a eleição, oferece um pouquinho mais para ele, Vai leva para junto. outro prédio, porque assim, é uma necessidade real. É uma necessidade real. Infelizmente, não tem treinamentos para a equipe, né? São poucas empresas hoje que oferecem isso. Então, assim, precisa ter isso dentro do condomínio. Não o zelador sair para uma escola e ver isso no PowerPoint. Não, ele precisa ver dentro da Sim. realidade dele, da estrutura do condomínio dele, né? Porque cada prédio tem a sua estrutura peculiar. Então, vocês tendo ali uma equipe que vá no condomínio e fala, olha, vamos descer desde lá do Barrilete para cá e cada ponto passar esse treinamento para ele, nossa, isso pra gente é maravilhoso. Porque nós síndicos, às vezes, que nem eu tenho, né, que eu falei, eu vim da parte de zeladoria, de gerente, mas tem muito síndico que ele é advogado, que ele é engenheiro, então, assim, às vezes não vivenciou esse problema na prática. Então ele fica muito refém da informação do zelador, né? E se você não tem um zelador que te traga informação, você só vai saber na hora que o problema acontecer mesmo. Exatamente. Puxando até por esse lado, né, que o Bruno comentou mesmo da prevenção, de treinamento e tudo mais. Você que veio até da parte de gerência predial, trabalhou do outro lado, né, que realmente é a parte de execução. Como que se dava ali, ou se existia na sua segunda vertente, a questão da ronda diária, o treinamento diário,
para que aquele profissional ele seja, sim, conforme dito, né, capacitado para analisar justamente aquele ponto que pode dar problema em determinado dia e registrar aquilo da forma correta. Assim, na minha parte, eu sempre fui muito curioso, né? Então eu sempre fui atrás de informação, sempre quis aprender com os síndicos que era comigo da época. Então, assim, eu criava minhas planilhas de acompanhamento, essas coisas. Então, eu era uma pessoa bem rigorosa, né? E aí era justamente isso. Você tinha ali o plano diário, o plano semanal, o plano quinzenal, né? Então, por exemplo, um plano diário, testar todas as boias das caixas d'água. Porque às vezes você testa de manhã, durante o dia dá problema na boia. No outro dia, os moradores estão sem água às 5 horas da manhã porque a caixa não foi abastecida, porque a boia falhou e não subiu. Então, testa quando chega de manhã, testa quando sai à noite. Porque geralmente o reservatório ele dura ali 12, né, até Sim. 18 horas Pro consumo normal. Pro consumo normal. Então, se você testar à noite, quando você chegar de manhã no outro dia, você vai ver que a boia está com problema e você tem um dia todo para corrigir. São esses pequenos detalhes, né, que acabam fazendo. Mas, assim, são coisas que... E eu era tão curioso que eu acabei tendo um acidente por conta disso. Tão proativo que tem. E a responsabilidade acabou caindo todo sobre mim, né? Essas manchas que eu tenho, por exemplo, foi um quadro elétrico que explodiu comigo. Eu queria que você contasse essa história, porque é bem, realmente... Porque a gente instalou uma aquecedora de piscina, né? E a empresa instalou, tudo bem, passou uma semana, o disjuntor ficava desarmando. Chegava numa certa temperatura, desarmava, né? Então a fiação não estava, né? Depois a gente viu que a fiação não era adequada, esquentava e desarmava o disjuntor. E aí eu chamei, a gente contratou um eletricista para ir, falhou com a gente. Chamamos de novo, na segunda vez falhou, não apareceu para fazer o serviço. E nisso os moradores querendo a piscina, aquela, né, pressão dos moradores em cima. E você não ansei de ajudar, eu falei, não, vou lá ver, né, vou lá testar. Na época você era zelador. Na época eu era zelador. E aí, nesse sentido, eu peguei e fui lá mexendo no disjuntor, né? Na hora que caiu, com o quadro ligado, mexi, ele caiu de novo, aí falei com o assistente que tava comigo, falei, ó, vai lá, dá start de novo que eu vou fazer. Aí na hora que ele deu start, que eu segurei o disjuntor, eu pressionei ele, né? Eu acabei segurando ele pressionado. E nessa que eu pressionei segurado, o que acontece? Ele não estava apertado. Então ele escapou, caiu dentro do quadro, fechou curto e explodiu tudo e veio tudo pra cima de mim, né? Acabei saindo com queimaduras na mão, no rosto. E aí eu falei, cada um no seu lugar, né? Então assim, eu identifiquei o problema. Só que eu não sou eletricista, não sou profissional, então tem que chamar ali. E se aí a gente tem uma empresa, por exemplo, de uma engenharia, o que a gente chama? Olha, abre um chamado, né? Tem a empresa ali de consultoria, você vai lá com um medidor, que tem uns aparelhos específicos, vocês podem falar o nome mais claro, né? E aí você já ia ver que tinha uma variação de energia, às vezes por um parafuso que estava solto, né? O parafuso não estava apertado e estava dando essa fuga de corrente. Então, estaria tudo resolvido sem um acidente, né? Nossa, e você falou isso, é muito importante até para passar para os síndicos. Você era um zelador super proativo, foi na melhor das boas intenções, porém você não sabia nem o risco que você estava correndo em abrir um quadro sem estar com material de proteção ali, não sei se você estava com alguma bota específica, material, independente disso, não é o certo, porque quando a gente fala em eletricidade, tem que ter ali um cuidado muito maior, pela corrente, pela fuga de corrente do geral. Né? Exato, as NRs. Então até um ponto de atenção, você falou da dificuldade ali de ter um zelador bom, mas um zelador ali proativo, mas o cuidado também que o síndico hoje, aí eu acho que você vai ter a visão agora também, por passar por isso e hoje na visão de síndico, de não deixar um zelador mexer em qualquer coisa. Porque além disso, primeiro a segurança, né, do profissional ali, primeira coisa a segurança, eu sempre falo que é estar em primeiro lugar. E segundo também, a questão de processos, né, eu acho que eu gostaria de puxar isso daí, porque o síndico pode estar pensando, mas eu não preciso chamar uma empresa de engenharia. Meu zelador, ele resolve isso facilmente. Ele pode até ter o conhecimento, mas mesmo assim, se acontece qualquer coisa, não tem um equipamento adequado, igual você falou, a gente usa hoje termografia para verificar a fuga de corrente ali, né, que não precisa colocar a mão. E aí a gente, muitas vezes em inspeções, a gente verifica que tem uma diferença ali de temperatura, opa, tem que fazer um aperto ali. Então, alguma coisa simples de manutenção que pode dar um problemão. Eu gostaria que hoje, você, nessa visão também de síndico, mostrasse a importância que a engenharia traz para você, tanto como a texto técnico. E qual a limitação, né, do zelador, até onde ele pode ir até chegar na parte de engenharia. Muito bom esse assim, complemento. Os próprios nomes já diz, né? Zelador, eletricista, engenheiro. Então, assim, zelador, ele tem que zelar, ele não tem que corrigir, ele não tem que consertar,
né? Ele tem que zelar. O que que é zelar? Ele vai olhar pelo prédio, vai ver se o jardim, vai regar o jardim, se caiu alguma coisa que é um parafuso ali, ok. Mas se tá com problema de disjuntor, não é o zelador, né? Ele vai zelar por aquilo, vai passar, olha, fui ligar, caiu, as luzes não estão acendendo, não, as luzes não estão queimadas, nem nada, alguma fuga de corrente, precisa trocar o disjuntor. Não é o zelador, você tem que chamar um eletricista. Porque você não sabe aonde está o problema, né? O disjuntor está caindo por quê? Né? O disjuntor ficou velho, é parafuso, é corrente, é água que entrou pelo jardim, uma série de problemas. E aí, às vezes, o que que acontece? Você falou do termo de processo, né? Que nem eu no começo eu comecei falando da caixa d'água que encheu Sim. e o meu celular e o porteiro foi proativo. Só que ele ficou 7 dias depois em casa. Porque ele alegou dor na coluna, dor no joelho, que estava comprando e tinha que gastar com medicamento. Então, assim, ele foi super proativo, só que era uma área de difícil acesso, ficou agachado, tudo isso. Então, depois da proatividade, no desespero, ele apresentou um atestado pra gente, né? Então, assim, aí o condomínio tem que dar todo, né, o respaldo, o suporte para ele, que a gente deu, né? E até bonificamos ele em agradecimento também, né? Não é uma questão de sair da linha, mas, assim, pela proatividade dele. Mas não é a função dele, era o porteiro. Perfeito. Né? Era triagem, ele não tinha que fazer nada disso. Ele ia ter que abrir um chamado pro técnico da bomba de madrugada. Só que a necessidade da moradora, o desespero dela era tão grande que ele foi humanamente ajudar ela. Só que depois ele teve as consequências, que é uma consequência grave para o condomínio, né? Se você tem uma pessoa mal intencionada, você tem um problema, você tem um processo ali, e você fica refém disso. Que nem, tem um condomínio meu que responde um processo hoje de 70 mil, porque pedia pro faxineiro fazer certas coisas. O faxineiro ligar o disjuntor das luzes à noite. E o faxineiro lá ligava, só que ele fazia uma selfie tirando foto do quadro, né? Ele ia carregar um lixo, um saco de entulho até do outro lado, ele tirava uma foto com o saco de entulho. Então lá no processo tem várias selfies do faxineiro fazendo um desvio de função. Então tudo isso a gente precisa ter uma cuidado, até para pedir para ligar um interruptor, né, um disjuntor, porque geralmente eles fazem isso. Então assim, aí é que fala, né, o zelador que faz isso. E aí o que que você faz? Você chama uma empresa de engenharia, por exemplo, e você precisa ligar interruptores 8 horas da noite, ou desligar às 9 horas da noite, área de piscina, área comum, alguma coisa. Dentro de um projeto de engenharia, o que que você faz? Você coloca times, você refaz o quadro, você equipara aquele quadro para a sua necessidade do prédio, né? E aí você coloca time para tal disjuntor desligar tal hora, para tudo isso, e aí você não depende dessas pessoas e não corre esse risco, né? E aí você tendo esse serviço, você consegue ficar isento dessas responsabilidades. Mas para isso é o plano de ação, né? E para o plano de ação você precisa ter o técnico. Para ter o técnico você precisa pagar. E aí os moradores não querem pagar, né? Então Não. aí é o desafio do síndico. Sim. É onde tem que mostrar para os moradores que isso não é um luxo, tá? Que isso é uma necessidade para evitar várias outras consequências, vários problemas, até mesmo um irresponsável como eu fui naquele momento de colocar a mão onde não devia chamado e sofrer um acidente, né? Com certeza. Na melhor das boas intenções, só que poderia ter sido bem pior, né? Com toda boa intenção, eu ainda fui irresponsável, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu trago para minha vida e eu falo sobre isso para todos os meus colaboradores, entendeu? Eu dou esse exemplo porque, às vezes, no calor da emoção ou na necessidade, você pode pedir alguma coisa para alguém. Fala, meu, corre lá, me ajuda com isso aqui. E você não tá, às vezes, raciocinando certo que isso pode gerar uma consequência, né? Você também tá no calor da emoção. Então, a gente tem que estar policiando com esse Com sentido. certeza. Eu queria puxar um assunto legal aqui agora, que é um pouco polêmico às vezes, né? Porque é a questão de manutenção. O que que acontece, tá? E eu quero ouvir sua visão. Nada melhor do que ouvir a visão do síndico, a sua dor mesmo, é uma dor. O que que acontece? A gente está falando aí, eu acho que até linka com tudo que nós estamos falando, de ser proativo, de ter um zelador bom, independente que ele seja bom. Se não tiver um processo no condomínio, é muito improvável ser feito todas as manutenções adequadas, de acordo com aquele manual que a construtora entrega. Então você falou muito bem, de fazer um laudo, de ter uma manutenção preventiva, que o custo é menor que o investimento. Mas eu quero que, pela sua experiência da ponta, de ponta a ponta hoje, fale ali para o síndico. Olha só, você tem um condomínio, não importa que ele é implantação você está recebendo ou que você assumiu uma nova gestão. O que que você vê de importância quando você assume um condomínio para você síndico, você como síndico ser resguardado? E quando eu falo resguardado, é pensando o seguinte, olha, tem funções ali que não são minhas. Então, por mais que você tenha um conhecimento ali de vida, de tudo, que você tem vários condomínios e você assessora ali, você sabe. Só que o respaldo técnico, jurídico também, que você precisa ter
para se respaldar como síndico. Então, para você dar uma dica ali para os síndicos que estão acompanhando o AssistCast, o que você indica quando um síndico ou assume um condomínio novo, tá? Pensando em engenharia, ou um condomínio em implantação, ou você vai trocar a gestão, tá? Eu queria que você falasse um pouco disso. Vamos nas partes, vamos do começo. Quando você recebe um condomínio de implantação, né, a construtora acabou de entregar o condomínio, você foi eleito, tá lá, entrega para você. Você tem 5 anos de garantia. Isso é uma zona de conforto, porque qualquer problema que aparecer, vou cobrar da construtora, vou cobrar da construtora, vou cobrar da construtora. Só que, às vezes, um problema puxa o outro e você não tem. Aí que eu falo, aí você tem um zelador que talvez não seja proativo, não tenha o conhecimento adequado, e ele não consegue fazer os acompanhamentos do reparo que a própria consultora está fazendo. E você não sabe o que a consultora está fazendo ali também, porque você também não está em cima, né? Você está na confiança porque ela tem uns 5 anos. Só que eu já falei isso em outras oportunidades, que eu acho que assim, ó, eu acho que quando uma construtora hoje for fazer um projeto para levantar um prédio, desde lá da incorporação, deveria convidar um síndico para participar, né? Não ter só o arquiteto, o engenheiro, o incorporador, mas ter um síndico. Porque tem coisas que fica bonita no projeto de arquitetura, isso não é uma crítica, tá? Fica muito bonito, é muito legal, vende o produto, mas depois de 2 anos, 3 anos, efetivamente não funciona, não tem uma eficiência. Perfeito. Né? Um exemplo assim disso daqui o pessoal coloca a piscina na cobertura, né? E aí, nossa, fica bonito no projeto. Só que logo embaixo junta a laje com a unidade do morador. E a piscina ela tem uma manutenção de rejunte. Se você não acompanha essa manutenção de rejunte e ele solta, você começa a ter uma infiltração diretamente na unidade do morador. Então você só vai saber do problema, às vezes, quando o morador já está passando a frustração e está passando a raiva. Lembrei até de um caso aí. E aí começa processo na justiça, que não deveria ser dessa forma, que deveria ter uma laje técnica, toda aquela questão, né? Então, assim, essa participação é importante, porque o síndico às vezes vive isso e fala, olha, isso aqui fica bonito, mas podia fazer dessa forma, podia virar para esse lado, enfim. E aí, quando eu recebo um prédio, eu já fiz 4 implantações, quando eu recebo um prédio, necessidade. Tá lá o síndico recebendo da construtora e geralmente 3 conselheiros para fazer o prédio todo, receber e geralmente dá mais de 100 itens para refazer o produto. Chama-se um engenheiro. Contrata-se um engenheiro para acompanhar, porque o síndico não vai ver tudo, o síndico não vai ter os aparelhos que tem que fazer para fazer as devidas medições e os conselheiros estão ali para passear no prédio, ver o que está no olho dele, né? O que está à frente. Ah, olha, aqui está sem um rodapé. Ok, todo mundo está vendo que está sem rodapé. Mas por que está sem um rodapé? Exato. Né? O que tem por trás do embolso, da massa, do concreto, enfim. E aí tem que se contratar um engenheiro para fazer essa entrega principal, né? Durante o prédio, quando você recebe, você participa de uma eleição de síndico e você é eleito, né? Que um outro síndico está trocando, a troca de gestão. Geralmente é porque a outra gestão não estava boa, né? Se a outra gestão tivesse boa, não teria essa questão de ser você tomar o lugar ou entrar no lugar do colega, né? Então, assim, alguma coisa não estava funcionando na gestão dele. Você recebe o prédio no escuro, né? Você não tem todas as informações. E às vezes, quando chega nesse ponto, você também já tem um zelador ali desmotivado, porque não tinha assistência do síndico, Perfeito. muita pressão de morador, o zelador também já quer sair junto. Então ele também não estava fazendo o trabalho dele, as vistorias dele, e você recebe o prédio no escuro. E aí o que você tem que fazer? Você tem que olhar o prédio todo, você tem que andar, você tem que caçar o problema. E aí eu acho que é onde é a importância também. Você faz um plano ali de manutenção mensal com uma empresa de engenharia, ela não só vai laudar os apartamentos que estão em reforma ou que estão querendo fazer alguma coisa, mas também como vai te trazer isso, desse respaldo, do próprio prédio. Não importa se ele tem 3 anos ou se ele tem 10 anos, né? Se você tem uma troca de gestão, você está recebendo no escuro. Não importa se ele é novo ou se ele é velho. Exato. Tá? E aí você precisa trabalhar justamente isso. Que é onde você vai ter o raio-x, né? Na verdade é um novo diagnóstico, né? Você chega, você tem que fazer um novo diagnóstico. Vai lá, faz um raio-x do prédio e vê o que está errado, o que se tiver errado conserta, se não tiver errado, tudo bem, segue a vida. E aí a gente trabalha no treinamento da equipe para manter o que está correto, né? Então não adianta você às vezes assumir um prédio e falar, não, vou aqui, vou assumir, vou fazer do meu jeito.
Aí com 6 meses vem um baita de um problema que estava escondido. Exato. Você é destituído porque você não resolveu, porque você não viu, o morador cobrando, entendeu? E acho importante falar isso, linkando isso, porque muitas vezes trocou a gestão. Se você não tem um DNA de como você estava recebendo do dia zero, a partir de aqui eu estou recebendo. Ó, já estou assumindo o prédio com estes problemas aqui de manutenção. Que é essa a importância um exemplo da inspeção predial. Então o síndico o prédio não importa quantos anos ele tenha. Se trocou de gestão, se não, é muito difícil você pegar um prédio que vai ter todas as manutenções em dia, ter um plano de gestão eficiente, fora os funcionários que você não sabe como está. Então, assim, eu acho que é muito relevante a gente falar sobre isso, porque o síndico, às vezes, ele está assumindo, ele acha que só tem que fazer. Ainda o prédio só tem 3 anos, então não vou fazer. Ou o prédio tem 10 anos, ou tem um laudo que foi feito há 1 ano. Porém, de um ano para o outro, teve alguma evolução? Você está assumindo outra gestão que você não sabe às cegas. E aí, quando dá um problema, talvez, na sua mão, depois que você assume, em 1 mês, 2 meses, ou até 10 dias, vão falar o seguinte: e olha lá, só foi assumido o problema. Só que era um problema que você foi herdado. Então, acho que é muito importante ter isso aqui fundamentado. Eu acho que é uma segurança para o síndico saber como está recebendo aquele paciente, que a gente chama de paciente em nossos condomínios. E esse tempo atrás, assim, desculpa. Não, eu ia comentar justamente isso que a Elaine disse, que vira justamente uma gestão à vista para o síndico, né? Ele tem como balizar tanto para o conselho quanto para os condôminos, ó, temos esse problema e precisamos tomar essas decisões. Justamente com uma assessoria técnica onde o síndico vai poder priorizar ou despriorizar, né, tais itens. Então, são manuteníveis, né, programados ou não, são emergenciais. Então, gera uma segurança maior para o síndico. Né? Que nem... né, não vou falar o nome da empresa, claro, mas teve um prédio uma vez que eu assumi, e foi muito peculiar, assim. Eu assumi o prédio, e com 2 meses que eu estava no prédio, a administradora me mandou uma proposta para renovar as NRs, né? De elétrica, pressurização de escada, de gás, brigada de incêndio, e tinha mais uma que eu vou lembrar. Aí veio o valor, R$2.000, todas as NRs. Eu falei, poxa, tá legal, tá bacana, né? Assim, o preço. Aí questionei uma outra colega que trabalha com isso, falou assim, Bruno, eu te cobraria 2.000 por mês para te entregar todos esses laudos. Né? Laudo de elétrica, laudo de pressurização, de gás. E aí comecei a questionar a administradora na época, tudo assim, para entender o valor. Falou, não, é isso. Aí ela foi agendar para mim e aí falou assim, olha, a empresa vai entrar em contato com você. A empresa encontrou em contato comigo e aí falou assim, ó, o técnico ele vai na quinta-feira fazer a brigada de incêndio e já vai aproveitar e fazer todos os laudos. Aí eu falei, mas o mesmo técnico que faz a brigada é o mesmo que vai laudar a elétrica, o gás, a pressurização e o para-raio. E o para-raio, ele falou, ele já aproveita o dia e já faz tudo. Aí eu falei, olha, você pode me mandar a documentação desse técnico? Eu queria saber a documentação dele. E ele é engenheiro, alguma coisa? Não, ele vai, faz as medições, tira a foto, manda pro engenheiro, aí o engenheiro assina para você o laudo, se tiver ok, se não tiver, vai pedir para você as correções. Com a licença da sua palavra, o canetinha assina, tá? Infelizmente é isso. Não, exatamente. Assim, o que acontece, né? O síndico, ele fica numa zona de conforto, que ele está comprando o papel que ele precisa. Exato. Porque se amanhã tiver um raio e queimar o elevador, o sinistro, a seguradora vai pedir o laudo assinado pelo engenheiro. Eu vou ter o laudo assinado pelo engenheiro, entendeu? Mas eu preciso deixar o elevador queimar? Eu preciso ter isso, eu não preciso ter a coisa correta ali numa pressurização de escada. Que laudo que ele me apresentar como pressurização de escada? E aí quando eu tiver um sinistro de um incêndio, por exemplo, e a pressurização não funcionar para todo mundo, e tiver, né, uma ocorrência, aonde está a responsabilidade? Com quem que você fechou essa pressurização? Da onde veio isso? Não, foi uma simples foto que foi tirada. Não foi o serviço que deveria ser feito, né? E é um técnico que, assim, faz tudo, né? Eu acho que é difícil ter um técnico que tenha um entendimento de todas essas partes, independente de responsabilidade dessa, né? Então você vê como são coisas que, assim, isso fica barato para o condomínio e aí é aceitável. Né? E o que fica caro, que é correto, não é aceitável. Tem uma certa dificuldade para entrar no condomínio. Então, esse é um grande desafio que nós temos hoje, né? Que é mudar essa mentalidade. Irrelevante. Porque, assim, quando você compra um apartamento hoje, você não compra ele para 2, 5 anos, você compra ele para 30, 40 anos. Tanto que o financiamento é 360 meses, né? Então, assim, você tem que... Eu sempre, quando eu vou fazer alguma reforma no prédio, eu falo para eles, olha, eu não estou comprando o produto, eu não estou comprando o concreto. Eu
Eu tô comprando a sua garantia e a durabilidade. Perfeito. Entendeu? Aí o material é você quem vai me usar, né? Uhum. Mais ou menos nesse sentido. Eu sempre falo isso. Eu não tô comprando aqui a telha. Eu tô comprando garantia e durabilidade. Quanto tempo essa telha vai me durar? Né? Então o preço tem que vir dentro disso. Sim. E até um ponto que você tocou que é muito importante, Bruno, eu queria que você ressaltasse, se tiver alguma experiência voltada a isso também, de algum case seu, que passasse para os síndicos. Se tratando de um item pontual, exemplo que fosse a pressurização ou exemplo que fosse um incêndio, onde tivesse um laudo, um relatório técnico, enfim, como quiser chamar, que ele fosse deficiente em algum ponto, chamasse, né, o seguro para verificar aquele sinistro e ele desse uma provável improcedência. Já aconteceu disso porque algum documento técnico ou algum item não passou perante a vistoria da própria seguradora. Ela falou: ó, esse documento não tenho nem como utilizar e é improcedente o que você está me pedindo. Eu nunca tive, tá? Para dizer que eu não tive, recentemente agora com essa chuva forte, Uhum. eu tive um problema que o raio caiu e queimou a placa do elevador e queimou os interfones. Saiu para conserto as placas de interfone e a empresa laudou para mim que arrumou 18 placas e voltou essas placas. Eu abri o sinistro, coloquei lá o laudo, 18 placas, tudo isso. O técnico da seguradora veio e na etiquetinha tinha apenas 7 placas consertadas. As outras 11 placas não foram nem mexidas. Uhum. E a gente estava cobrando do seguro 18 placas. E aí eu fui reprovado por conta disso. Então, assim, é um profissional técnico do interfone que foi lá, falou que era 18, laudou 18, me Uhum. cobrou 18 e eu só descobri na hora que o sinistro me reprovou, Sim. né? E aí o que acontece? O zelador acompanhou? Acompanhou. Só que o zelador sabe verificar uma placa de interfone, De se forma foi alguma. mexida ou não, entendeu? Por isso que contratou o especialista, né? E aí se eu tenho ali uma parte de engenharia consultoria, falo, ó, tô com esse sinistro, você acompanha para mim, você verifica as placas, com Perfeito. certeza eu já estaria Exatamente. respaldado, né? Tanto que foi um caso recente e essa empresa vai sofrer as consequências, Claro. porque, né, isso aí já entra numa parte já criminal até no Sim. caso, né? Com Infelizmente. Foi extremamente importante, né? Até pontuar assim, um case básico, né? É, Mas que infelizmente acontece em vários condomínios, tenho certeza. Não deve ter sido nem o primeiro, nem vai ser o último, né? é. E para o próprio síndico tomar esse nível de consciência, não é somente contratar uma empresa que vai prestar ali o serviço, né? Mas ter quem acompanhar e atestar que realmente foi executado correto, porque Já- chegou no extremo, no caso de acionar o seguro. Pô, é chato, aciona o seguro, depois tem que falar pros condôminos, pro conselho, foi dado improcedente por conta, no caso de uma má manutenção, né? Respondendo a sua pergunta, que eu lembrei de um caso agora mais recente, quando eu Aham. comecei também, a falta de um laudo naquela época nem se falava em Sim. engenharia Sim. condominial, eu Aham. tô falando de 2014, 2015, Não Sim, fala. sim. nem falaria disso, né? Mas uma coisa que aconteceu, teve o processo de AVCB, o prédio, tudo recebeu, e aí numa treinada de brigada de incêndio, a gente foi notificado porque as mangueiras de incêndio, ela não atendia o comprimento que precisaria para aquele espaço, né? Uhum. Que é de 15, 30 metros. E aí, quando foi ver, a construtora tinha entregado apenas um conjunto de mangueira de 15 e deveria ser 2 de 15 ou uma de 30. Né? Então, assim, se a gente tivesse a inspeção, se a gente tivesse ali um engenheiro passando, laudando tudo, Uhum. automaticamente você já teria isso e cobrado da construtora na época, né? E a gente só foi ver isso depois, anos, já tinha passado de garantia. Aí entra naquela, né, alguém roubou, tirou, não foi entregue. Então aí você fica com o prejuízo. O Exato. condomínio Exato. fica com o Até prejuízo, você né? provar isso sem ter nada laudado ali na Isso. entrega, isso é um caso que, ok, prejuízo financeiro. Mas, Mas poderia ser se infelizmente, tivesse um Prejuízo. sinistro, É. se um você tem um prejuízo muito incêndio, pior. o bombeiro chega e não tem a mangueira suficiente. Prejuízo à vida, né? Aí não Seria existe pior ainda. dinheiro que compre, não existe Exato. seguro que assegure Justamente. uma vida perdida. Então, acho que é bem importante falar que se existe as normas, se existe ali uma auditoria, uma dupla checagem por trás, para o síndico ter uma confiança, eu estou recebendo certo? Porque é uma preocupação. E as famílias que estão ali, porque são muitas, né? A gente está falando de um condomínio, é diferente de uma casa. Então, são várias famílias. Uhum. Como que você vai atestar se estava ou não? Num caso de sinistro desse de incêndio, muito provavelmente vai dar improcedente. Por quê? Ué, mas espera aí.
a instalação das mangueiras não foi feita corretamente, vamos Uhum. pensar assim. É. E olha, e aí quem paga a conta no final? Então é muito importante ter essa auditoria, ter essa fiscalização, ter esse acompanhamento técnico mesmo. E a gente sempre vem falando, Bruno, a parte de assessoria técnica não tem que ser visto como um custo. Você também comentou isso. É. Tem que ser visto como investimento. É investir a partir do momento que você está economizando algo que vai trazer segurança, saúde para sua família ali no condomínio. Assim, eu já tive parceiros de engenharia, consultoria, fazendo laudo, né? A Assist já fez para mim também um laudo. Sim. E a gente, só quando a gente recebe um laudo de vocês, profissionais da área, que a gente realmente consegue ter dimensão. De falar, poxa, olha só esse detalhe, olha só isso, olha só aquilo, né? Tanto o laudo que eu recebi de vocês, tanto de outros parceiros também que já fizeram esse tipo de trabalho para mim, que a gente realmente consegue ver que fala assim, a prevenção tá aqui, entendeu? Você tá laudado, você tem. É que nem assim, poxa, eu tô com o braço quebrado, mas você não sabe aonde. Então você vai lá e faz um raio-x, você sabe onde, você sabe, né, que cirurgia você vai fazer, não sei o quê. E aí, quando você não tem esse tipo de serviço, você trabalha o tempo todo no escuro e aí esperando o problema acontecer. Apagando incêndio. Apagando incêndio literalmente. Então, assim, fazendo retalho do prédio. Na verdade, você vai começar a fazer retalhos, né? Aí você conserta aqui, conserta ali, conserta aqui, e você às vezes vai consertando aqui e aqui, e a causa tá lá em cima. Exato. Que nem, por exemplo, eu tenho um prédio agora que a gente descobriu, tivemos que, né, trabalhar bastante nisso, só para você ver. A água pluvial, que pega lá na cobertura, ela desce o prédio todinho e sai lá embaixo na rede de esgoto, né, lá na rua. Então ela atravessa o prédio todinho. Isso é normal nas construções, nas prumadas, né? Só que era a vedação da laje que a água não estava entrando pelo canto, estava entrando pela lateral. Ou seja, pegando todos os apartamentos no shaft. Nossa. E aí, vários bolores, vários mofos, e aí o que sabe que a gente começou a fazer? Olha para você ver, se você não tem, né? Vai no apartamento do terceiro andar, quebra o teto, vê se tá molhado. Vai no quarto, quebra o teto, vê se tá molhado. Aí sobe, vamos pular 2, vamos no 7º, tá molhado. Até chegar lá em cima da cobertura. Quebrando tudo, sendo que dá para fazer hoje um serviço com acompanhamento técnico sem quebrar, né? Se você vai quebrar o lugar certo. Eu não sei o nome do aparelho, mas tem um termo, né, termográfico, alguma coisa que você vai e você vê o volume de água, umidade. Tem termografia, tem medidor de umidade. Hoje nós temos a videoscopia, que vai verificar o ponto exato de vazamento da tubulação. O geofone para saber onde está tendo como vazamento. se fosse um estetoscópio do médico. E aí, no desespero do morador, que você chega, o teto dele tá todo embolorado, que já tá tempo que tá, né, molhado, o gesso vai ficando escuro, aí você vai, vamos abrir então aqui para ver. Próximo. Tá molhado, é do de cima. Aí o de cima é a mesma coisa, tá molhado, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente trabalha muito assim, fazendo retalhos, né? Eu falo, fazendo retalhos. E aí, quando você for ver, o que você fez? Você gastou 5 mil e às vezes um plano de engenharia custaria 1.000, ou seja, 5 meses pago, né? Com um plano de engenharia, vamos, né, na prática assim. Não, perfeito. E isso é o que a gente tenta trazer hoje para dentro do condomínio, né? É o profissionalismo. Na verdade, eu acho que é um profissionalismo, porque as pessoas querem ter a sua casa, querem ter segurança, querem ter conforto, mas não querem ter a conta para pagar. E aí não tem como, né? Conta não fecha. Não tem mágica, né? Que nem, eu quero excelentes porteiros, mas eu quero pagar R$ 900 de salário. Não conta, não fecha. A conta não fecha. Não tem como, né? Se você quer bons profissionais, você tem que pagar por aqui. Sim. O termo BBB não existe, bom, bonito e barato. Alguma coisa vai faltar ali. Então, a qualidade tem um preço. Ela tem um preço porque ela é um investimento. E você não vai ter que refazer trabalho. Refazer trabalho é mais custo, é dor de cabeça, é condômino ali ligando, reclamando. Então, por isso que é a importância de contratar profissionais especialistas, que vai conseguir assessorar o condomínio, que vai evitar essa dor de cabeça. A gente sabe que muitas coisas, às vezes, dá para evitar, ou, quando tem um problema, resolver da forma mais eficiente possível, trazendo menos danos colaterais ali para o condomínio como um todo. Não é mesmo, Luiz? Exatamente. Isso é um grande desafio. Grande desafio. Que podcast, hein? Que podcast, hein? Atuar na prevenção. Não, isso que ele falou no início que... tava meio ali... Não tenho o que falar. Eu acho que a visão que o Bruno trouxe foi muito, assim, assertiva. Desde o olhar ali do zelador, de entender os dois lados, até agora o olhar estando do outro lado, né? Nós sempre temos o que aprender ali. E a vivência prática traz isso, né? E assim, eu acho que nós, como síndico, né, eu acho que a gente tem que tentar, com uma forma, dentro desse profissionalismo todo, capacitar,
né? Você ter o profissional capacitado e capacitar. Capacitar o porteiro, capacitar o nosso zelador, sabe? Até o pessoal da faxina, né? Que, olha, o piso aqui aceita esse tipo de produto, esse tipo de química, né? É uma coisa que no dia a dia você não tem isso, vai passando, a coisa vai ficando, como é que você vai ficando no normal, né? Tá, vai fazendo, e quando você percebe, você já desgastou o piso tá queimado, sabe? Então, tudo isso tem que se encaixar. Eu acho que hoje, assim, a minha sugestão para vocês da área é o treinamento, a Treinamento. capacitação dos profissionais. Até nós síndicos aprendemos também, né? Porque eu não sou da área de Uhum. engenharia, e eu aprendo muito quando eu leio um laudo de vocês, ou um laudo de um colega também, né, que eu vejo um problema no prédio, nossa, eu vou atrás, me informo, tento ler as normas, que é para justamente aprender, para a gente ter a segurança de Sim, passar isso para o nosso cliente, que é o morador, né? O morador tem que ter segurança na nossa palavra, né? sim. Perfeito. E até pra gente finalizar, até um ponto muito importante, o Bruno comentou da faxineira, né? O pessoal da limpeza, no caso. Muito importante essa capacitação, trazendo um case prático no judiciário. Teve um dos condomínios, né, que pegou e alegou assim, ó, estamos com um problema aqui de diversas infiltrações e tudo mais. Durante a perícia, quando foi vistoriado, foi verificada essa rotina de limpeza do condomínio, né, que não tinha um treinamento específico. O que que acontecia? Realizavam a limpeza com uma lavadora de alta pressão, que no manual falava não pode em hipótese alguma. E foi dada uma improcedência de garantia. Com Então, o certeza. treinamento, essa ótica, essa assessoria de engenharia está por todos os lados, tanto para auxiliar da melhor forma os síndicos, a equipe do condomínio, quanto também ter esse jogo de cintura com uma construtora para falar o que é correto, certo, Helene? Perfeito. Bom, aproveitando, Luiz, agora a gente tem um momento final. Sim. Faça suas considerações finais ali para o síndico e o que que você tirou assim de importante desse episódio. Bom, de principal ponto que o Bruno trouxe pra gente, né? Não seja aquele manutencista, aquele zelador curioso, sabe tudo, né? Que vai ali, repara, acha que tá fazendo o correto, né? Quer fazer o bem para o condomínio, mas está colocando em risco tanto a si quanto os próprios condôminos, né? Então tenha uma assessoria, tenha um síndico, tenha a equipe correta para cada item. Perfeito. E Bruno, queria que você passasse as considerações finais ali e desse uma dica ali que você acha desse episódio para o síndico que acompanha o episódio de hoje. Eu agradeço o convite novamente, muito Imagina. obrigado. Me senti confortável, tá, em falar. Realmente, assim, é um assunto que eu sou apaixonado, né? Gestão de pessoas, gestão de condomínio. Eu já estou há 12 anos nesse ramo, então é uma coisa bem, bem confortável, assim. A dica que eu dou para todos os síndicos é realmente isso, né? Entenda a sua estrutura. Entenda a sua estrutura, tanto de pessoas como você tem, e Hum, tanto como a estrutural, né? E às vezes essas duas não se conversam. E aí você tem que trazer alguém capacitado para fazer com que isso funcione, né? Hoje em dia, as bombas de recalque, as bombas de pressurização, o zelador não tem um conhecimento para manusear aquilo, né? Então, assim, a gente tem serviços terceirizados para isso, de lavagem, caixa d'água, gerador, tem sim. Mas o dia a dia ali é nosso, né? É o zelador em primeira mão que está o tempo todo e o síndico que está por trás de tudo isso. Então, assim, se você tem essa assessoria também, né, com protocolos, com laudo, com tudo isso, você evita muitos problemas, você evita questionamentos, né? Você traz segurança para o condomínio. Então, hoje, quando se tem um problema no condomínio, você apresenta a documentação, você apresenta a foto do antes, do depois, o condomínio fala, poxa, que legal, eu tô assistido, eu tô respaldado, a minha casa tá valorizada, tá sendo cuidada. É uhum. isso que eu falo. Então, assim, contratem bem, né? Pesquisem no mercado, contratem bem e tenham um raio-x de tudo isso. É sempre importante você ter esses laudos, porque a responsabilidade ela tá ficando cada vez maior para nós, né? Porque tem acontecido algumas coisas assim, né, dentro das obras, que se a gente não tem esse respaldo, a gente vai barrar na seguradora, a gente vai barrar no judiciário. Então, assim, é importante ter todo tipo de assessoria que você puder por perto. Perfeito. Bom, eu acabei esquecendo, o Luiz passou. Luiz, depois eu volto pro Bruno, né, que deu o Aham. insight dele. E passa como que as pessoas te encontram, porque o pessoal vem cobrando, às vezes tá ouvindo, né? Às vezes assiste lá no YouTube, mas às vezes tá ouvindo no Spotify. Então, Sim. passa como que as pessoas te encontram nas redes sociais. Podem encontrar tanto por @luiz.luiz com S Sanches
que é o perfil pessoal, quanto da empresa @luxcomengenharia. Perfeito. Bom, eu vou já dar o meu insight e depois eu passo para o Bruno passar as redes dele. Vamos fazer assim. Bom, se você acompanha o AssistCast, acompanha ou caiu nesse episódio, maratona, nós temos vários episódios falando literalmente para você, síndico, gestor condominial, zelador também, que precisa aprender. Esse episódio e todos os outros do AssistCast é voltado para você entender sobre engenharia, entender sobre manutenção, saber a importância de ter um profissional e como você pode ali estar sendo bem assessorado. O insight que fica para mim aqui desse episódio com o Bruno é parar de amadorismo. Nós precisamos ter responsável ali para cada coisa. Parar de ser irresponsável, né? Eu acho que ficou muito isso dessa questão do acidente. Sim. Então, mesmo que você se sinta ali capaz, peraí, mas eu sei os problemas que estão acontecendo ali, eu vou mexer em algo que eu não sei, por curioso? Então, entra como tudo, como capacitação. Eu achei muito interessante você falar disso, porque é algo que a gente também na área técnica vem Sim. falando, viu, Bruno? É. Nós hoje falamos de engenharia condominial e tem pessoas e pessoas, a gente precisa se capacitar. Não é porque eu tenho 10 anos de experiência que eu não vou continuar estudando, pelo contrário, eu preciso me capacitar porque os condomínios estão vindo com mais tecnologia embarcada, cadê as pessoas treinadas para conseguir manusear isso? E a gente precisa estar nessa linha de frente também. Então eu queria primeiramente agradecer por ter trazido tanto conteúdo prático, de vivência, é isso que a gente assim, prega no AssistCast. Sim. Sempre trazemos pessoas do mercado, sabe? Porque eu acho que isso é que traz relevância para todos os síndicos. Então eu queria te agradecer primeiramente. Eu vou passar as redes sociais para quem está acompanhando aqui. Para me achar no Instagram é eng.elainearaújo. Eu falo sobre engenharia condominial, falo sobre manutenção. Tem um podcast também, se você quer ver os melhores cortes no Instagram, é @assistcast. Também vai ficar todo o link com a descrição de todos o Instagram, o pessoal que tá colocando aqui, o Bruno, o Luiz, a gente coloca na descrição, então depois vai lá dar uma olhada. E da Assist Engenharia é @assistengenharia. Assist é ASSYST mudo. Engenharia tudo junto. Então vai lá, segue nosso canal que tem sempre conteúdo relevante para você. E Bruno, você tem algum canal aí que quer chamar o pessoal, caso alguém queira te seguir, acompanhar o seu... É importante, né? Caso alguém falou, pô, gostei do jeito que você gerencia, gostei, quero aprender um pouco mais. Tem algum canal para você passar para o pessoal? Tem sim. Obrigado novamente pelo convite, né? E é justamente o que você falou, a gente profissionalizar, né, o ramo condominial. São Paulo hoje é dominado por condomínios, então tem que ter também toda essa responsabilidade, né? Apesar da boa vontade, não resolve problemas. Uhum. Né? Verdade. Você tem que ter conhecimento para resolver problemas, e isso é o fato. O meu Instagram é @bl.síndicoprofissional, né? É onde eu atendo o pessoal, tá bom? E agradeço pelo convite, foi bacana. Foi muito bacana. Tenho certeza que haverá próximas oportunidades, né, Luiz? Com certeza. Mais uma vez, obrigado, Bruno. Obrigada e até uma próxima. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigado.